Olá, boa tarde. Boa tarde. Todos bem-vindo, Alan. Bem-vindos então a esse podcast que é sobre a Semana da Língua Alemã. Aqui a gente vai discutir então a importância da língua alemã no mundo acadêmico, no mundo profissional. A gente tem aqui então hoje, né, a gente vai ter um bate-papo com coordenadores e alunos de escolas alemãs do Rio. E também a gente vai falar sobre a Semana da Língua Alemã, né, que é um evento que vai ocorrer aqui na sede da FGV SMI. Eu sou o Dalbi, eu sou linguista de formação, eu sou professor aqui da escola, né, da FGV SMI, e também sou pesquisador do DAPLab, que é um laboratório vinculado à escola. Né, e sou um dos mediadores dessa conversa, junto com meu colega Alan aqui. Então, depois eu vou pedir para ele se apresentar. Só antes, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui, né, fazer uma informação. Esse episódio, então, ele é produzido pelo Media Lab, da nova Escola de Comunicação Digital da FGV SMI, da FGV só, né, Escola FGV SMI. A gente também reforça, então, que todos os convidados, eles autorizaram o uso da imagem e das vozes, né, para esse podcast. E é sempre importante lembrar que a opinião aqui retratadas, elas são individuais de cada participante e não necessariamente refletem o posicionamento da Fundação Getúlio Vargas. Então agora eu peço para o Alan se apresentar. Alan, a palavra é sua. Muito boa tarde mais uma vez. Meu nome é Alan Lima. Eu sou responsável por marketing de cursos no Goethe Instituto Rio de Janeiro. Formado em administração, caí lá por causa da minha história e meu envolvimento com a Alemanha e com o idioma alemão. Então, ao longo da conversa, acho que a gente vai destrinchar isso aí. Então, eu gostaria de primeiramente apresentar Sabine Goetz, Frau Goetz. Alô? Sabine é alemã, mora no Brasil há mais de 30 anos e é professora há mais de 20 anos também e coordenadora há 12 anos no Colégio Cruzeiro Centro. E junto com ela temos aqui a Victoria. Victoria estuda alemão há 1 ano e alguns meses, 2 meses, Isso, né? isso. Na Escola Intercultural Brasil-Alemanha, um projeto do governo do estado que leva o ensino bilíngue às escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a professora e coordenadora Joyce. Joyce, ela começou alemão aos 23 anos de idade, já passou por todos os colégios alemães do Rio de Janeiro, ou seja, ela já trabalhou, estagiou na Escola Alemã Corcovado, no Colégio Cruzeiro, e hoje ela é professora e coordenadora na Escola Suíço-Brasileira by Swiss International School. E junto com a Joyce temos aqui 2 alunas ávidas por conhecimento e por falar e explicar pra gente tudo que elas sabem sobre o ensino, o aprendizado do alemão digital, que é Lara e Clara, da Escola Alemã Corcovado. Sejam bem-vindas. A Semana da Língua Alemã, ela foi idealizada por 5 países, onde o alemão é uma língua materna, entre outras, né, línguas, é uma das línguas maternas. Então, são os países Alemanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Áustria. Muito obrigado. Então, esses 5 países chegaram à conclusão em 2016 que o idioma alemão precisava ser difundido de uma outra forma que somente no ensino. Então ele convidou instituições de ensino e instituições desse eixo Brasil-Alemanha para organizar uma semana de eventos, uma semana cultural. Inicialmente era para ser um dia, depois se tornou uma semana. Então nessa semana nós temos oficinas, apresentações, workshops, podcasts, né? A gente tem mini aulas, speak dating, um monte de coisa. Inclusive teremos aqui na FGV, convidados pela FGV SMI, a Festa da Língua Alemã no dia 15 de abril. Então venham todos conhecer mais sobre a cultura desse idioma alemão e tudo que ela carrega consigo. Eu queria então conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência de vocês com a língua alemã, certo? Tanto na parte de ensino quanto na parte de aprendizagem. E a primeira pergunta é:
se vocês têm alguma experiência, alguma dificuldade ou uma situação inusitada que vocês enfrentaram ao longo desse processo, tanto de ensino, né, ou, né, de mentorar com a língua alemã e no de aprendizagem, né, da língua alemã. Então, podemos começar com a Sabine, por favor, Sabine. Bom, como aluna, eu não tive problema nenhum, porque eu sou alemã e é a minha língua materna. Como professora, eu sempre tenho esse mistério de alemão. Alemão é uma língua muito difícil, tem as declinações, 3 artigos, as regras têm mais exceções do que regra. Então, assim, eu sempre falava nas primeiras aulas que o alemão é a língua mais fácil das difíceis, né? Muito mais fácil do que japonês, russo, chinês. Mas desafio, assim, muitos alunos têm medo, né? Ou pais exigem que o aluno, no nosso caso, no colégio, tenha um diferencial no currículo. Então, a língua alemão, a gente sempre fala, é um plus. O inglês é um must, todo mundo tem que ter inglês, e alemão é um diferencial. E por ser uma língua assim, considerado difícil, é um desafio para todos nós, né? Fazer com que o aluno tenha um aprendizado com prazer, sem essa gramática toda que afasta mais do que chama. E eu acho que hoje em dia esse mistério já se desfez, assim, tem muitos métodos modernos, novos agora, né, no ensino, que acho que tirou um pouco esse medo, assim, da gramática principalmente. Sim. Então, acho que a gente atinge muito mais aluno hoje em dia do que antigamente. Ótimo. Eu acho. Então, a barreira ali foi justamente dissipar esse mito do alemão Sim. como uma língua, tipo, difícil de consegue se aprender, tipo, não é impossível. Não é a língua mais fácil, mas não é impossível, e também não é só decoreba, como se diz. Você tem que decorar os artigos, isso é o que menos importa. Você errar um artigo, uma declinação, isso não interessa hoje em dia, né? O aluno não perde por causa disso. Importa ele se comunicar. Sim. Né? Com os erros, a gente brinca às vezes, o aluno falou fluentemente errado na brincadeira, né? Ele erra às vezes o artigo, a declinação, uma conjugação, mas todo mundo entendeu o que ele quis. Houve comunicação. Perfeito. Então essa que é a proposta. A ideia é ele, no nosso caso, na escola, ir para a Alemanha fazer uma faculdade, ou trabalhar numa firma alemã fora do Brasil, ou dentro do Brasil também. Né? Sim. Que em São Paulo tem a maior aglomeração de firmas alemãs fora da Alemanha. Então isso já é um atrativo para quem não quer falar alemão, talvez até nunca, mas ter o alemão no currículo. Eu escuto isso muito dos próprios pais falando, quem consegue aprender alemão aprende qualquer coisa. Já ouvi muito isso. E às vezes Ou seja, a gente... esse estigma de difícil acaba ajudando para quem aprende. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, o medo dos alunos é uma situação inusitada que a Sabine falou. E você? O que você acha que é difícil, que é inusitado? Eu acho que a construção das frases, o falar o alemão, ele não é difícil. Mas eu peco muito em questão de pronúncia. Pra mim é muito na garganta, e eu, pelo menos, como aluna, pra mim é muito complicado, e eu já ouvi de muitos amigos também que eles pecam muito nisso também. Mas é como ela falou, a língua tem ficado cada vez mais atrativa para as pessoas que estão vendo de fora, porque ainda mais que agora que abriu essa escola no estado, devem falar assim, tipo, caramba, esses alunos realmente estão aprendendo. Porque tem muita progressão também, depois dessa prova que o Gut passou pra gente, que de nivelação, e a gente conseguiu ir muito bem. Muito obrigada. Parabéns. Nós conseguimos Todos ir os muito alunos bem. passaram, diga-se de passagem. Exatamente. Todos os alunos passaram na prova do A1 depois de 1 ano estudando alemão. Parabéns. Exatamente. Gente, então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, você só precisa ter dedicação e um pouquinho de paciência, porque nada vem fácil na vida, né? Então, acho que é isso. Mas teve alguma situação assim pontual que teve Com esse negócio da pronúncia. Pronunciei uma coisinha errada, ela, cara, minha professora, né? Você mudou a frase toda. Eu não lembro agora qual foi a frase exatamente, mas ela falou que pronúncia é uma coisa que tem que ser muito respeitada, porque senão você pode acabar mudando uma frase inteira, o sentido de tudo. Então, tem que tomar cuidado. Eu falo alemão desde 2009. Eu comecei com 3 aninhos, quando eu entrei na Corcovado, porque meu pai é professor de História da Corcovado.
E quando eu era pequenininha, meu sonho era ir pra escola, era tudo que eu mais queria. E eu morava do lado de uma escola. Então eu via aquelas crianças todas saindo da escola e ficava, eu quero ir pra escola. E era pra eu ter estudado numa outra escola, só que essa outra escola só começava no primeiro ano, então as criancinhas com 6 anos. E a Corcovado tem o Jardim de Infância, o grupo piloto que eles chamam, que é pra criança de 3 anos. Então eu entrei na Corcovado e logo quando eu entrei eu me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas. E já no Jardim de Infância você pode escolher se você quer colocar o seu filho no ramo alemão, que vai falar alemão o tempo inteiro, ou no ramo brasileiro. E aí meus pais estavam meio em dúvida de onde botar. E uma professora que foi muito importante para minha formação em alemão virou para os meus pais e falou: não, acho que você devia botar ela no ramo alemão, para ela ser alfabetizada logo em alemão. E mais tarde, se ela quiser mudar, ela muda, porque é muito mais fácil do que sair no meio do caminho para o ramo alemão. Porque a gente tem amigas que fizeram isso de no 8º ano, sair do ramo brasileiro e pro ramo alemão e é puxado. A questão da língua. A questão da língua. A questão da língua. Ah, tá. E Lara? Então, a minha experiência é um pouco diferente. Eu fui pra escola, né? Eu tô na Corcovado desde que eu tenho 4 anos, só que não foi voluntário. Diferente da Clara, mas é porque meus pais resolveram me botar lá, porque eu acho que os meus 2 pais têm muito interesse na cultura alemã e eu tenho família da Noruega também, tipo, meu tataravô, então acho que também sempre teve uma coisa meio com a língua alemã e com a cultura, assim, tipo, alemã. E aí eles me botaram na Corcovado, só que eu comecei no ramo brasileiro. Não sei porque me botaram no ramo brasileiro. Porque às E vezes eu fiquei é lá. mais fácil. É, mais fácil. E aí eu fiquei. E também porque eu queria ir de tarde. De tarde, na Corcovado, só tem brasileiro. Então eu fazia de tarde. E aí no 5º ano, com 10 anos, eu fui pro ramo alemão. E aí eu fiz, tipo, 2 anos. E aí meus pais quiseram passar 1 ano na Alemanha, tipo, morando lá. Pra meio que sair da bolha um pouco do Rio de Janeiro. Porque eu cresci nisso, eu queria meio que ter uma experiência de morar 1 ano na Alemanha, meio que melhorar a língua também. Um pouco de tudo, né? Então, a gente foi pra Berlim, a gente passou 1 ano morando lá, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E aí isso, acho que teve marcou muito essa época, que eu pude conhecer muito a cultura alemã e também, tipo, minha língua, assim, tipo, mudou muito. Melhora muito. Nossa, melhora muito. E de 1 ano Voltou morando lá. fluente, com certeza, né? Nossa, voltei com sotaque, assim. Mas, Não, realmente mas foi você muito tinha doido, contato com a língua antes de entrar como é que fala o alemão lá? Ah, Não, tinha, mas alemão? sim. Ah, mas porque já tinha o ramo contato. brasileiro faz, tem aulas de alemão. tá. Tem aula de alemão só. Só que E não aula mais das verdade. outras Das matérias, matérias né? Mas em o ramo alemão. brasileiro casa fala não alemão tinha. direitinho. Isso. Em casa tinha? Não, em casa tá. não. Mas aí também quando eu tava morando na Alemanha, meus 2 pais aprenderam alemão, que eles tiveram meio que essa oportunidade de aprender alemão. Inclusive, eu acho que minha mãe já fez Goethe-Institut. O meu pai, não sei. O meu pai já fez fizeram. Goethe-Institut. Meu pai e minha Dinho. Tudo começa no Goethe. É tudo. Pois é. E A é minha isso. E história aí, também. hoje em dia a gente tá fazendo e... No ramo eu alemão. acho que eu engatei, assim, no alemão mesmo, tipo, de querer aprender alemão. Acho que no começo foi meio automático, eu não tinha muito controle sobre aprender alemão ou não. Só que eu acho que quando a gente começou a fazer a abitura, assim, que é o currículo alemão, é muito difícil, mas eu acho que tem uma... Tipo, vira uma coisa interessante, sabe? Tipo, eu não sei dizer, mas, por exemplo, sempre que eu falo às pessoas que eu falo É um alemão, incentivo. todo mundo fica chocado. As pessoas É um ficam- desafio gostoso. É um desafio. É um Tipo, é bom interessante É falar legal essa língua, falar alemão. sabe? Ninguém fala alemão. Então eu dizer, eu falo alemão é... Não, é melhor do que eu falo alemão, eu faço, sei lá, eu posso explicar física em alemão. A pessoa fica olhando. Tá, daí é um instrumento de Ó. negociação. Pois Importantíssimo. é, nunca fico sem assunto. Ótimo. Estou escutando vocês pensando um pouco na minha realidade e na realidade da escola que eu trabalho, que é interessante, né? A escola suíço-brasileira tem, na verdade, 3 idiomas. O que elas fizeram, né? A escola suíço-brasileira, você ingressa e os seus pais escolhem ramo francês, inglês ou alemão. Vamos falar do ramo alemão e vale para os outros 2 idiomas. Você começa no maternal e todo fundamental 1, utilizando o idioma em todas as matérias, exceto esporte, música e, claro, português, né? Então você é literalmente alfabetizado em um desses idiomas, né? Ou no francês, ou no inglês, ou no alemão. E depois isso segue. A partir do 6º ano, eu já trabalhei com os menores e agora com os maiores eu digo 6º ano para cima, a escola abre um pouco mais. Você tem uma carga horária de alemão muito grande, com aulas de alemão e de cultura alemã, vale para o inglês e vale para o francês. Você continua e entram as outras matérias. Então, aquela criança no 6º ano nunca viu matemática em português, vai ver matemática em português agora.
e continua com as aulas de alemão, que são muitas aulas, na verdade são 9 aulas por semana. É uma carga horária bem grande, porque a escola funciona como um integral, que vai até as 3h30 da tarde, aproximadamente. Essa é a realidade, comparando com a realidade de vocês, da escola onde eu trabalho. O que é muito interessante é que a gente lida com crianças que têm o hábito de trocar idiomas. É muito interessante. Querem ver? Vocês vão É o famoso Kauderwelsch. Quando você entra com um tema de alemão que é complicado, que é muito diferente do português, né? Quando as crianças vão do ramo francês, eles vão começar o alemão no 6º ano. Vai ser a terceira língua deles, porque eles vão aprendendo as outras 2 também. Eles não têm aquele medo da gramática. Eles assumem aquilo como parte do dia a dia. Ah, que legal, que é diferente. E seguem. Isso eu acho uma coisa particular, diferente. Você tem contato grande com 3 idiomas. Gostaria de ter estudado onde eu trabalho agora. Eu sempre falo isso, porque é algo assim, para quem gosta de idiomas, é um sonho. Né? Exatamente. Para quem gosta de idiomas, é um sonho. Mas a minha experiência foi um pouquinho diferente, né? Eu tive uma vida estudando artes, eu fui guia de turismo, porque achava lindo, era muito legal. E fui para a Alemanha e comecei a estudar, e me apaixonei pela língua alemã. Então, meu contato foi, a primeira vez, na verdade, aos 22 anos, e me apaixonei pela precisão da língua alemã, pela maneira de falar, pelo ritmo, por ter que prestar muita atenção para ver onde começam e terminam as palavras, assim, é uma coisa muito... Não, mas alemão é bom nisso, de fazer umas palavras, nossa, enormes. Eles juntam tudo em uma palavra só. Mas é lógico, isso que é bom, é lógico. Gente, ótimo. Eu tenho 2 perguntas, uma para você especificamente, uma para você especificamente. A primeira é, em relação ao português. Quando você foi aprender português, então, teve algum desafio, alguma questão, e algum paralelo que você poderia fazer com os seus alunos que aprendem alemão? Eu com português, assim, palavras que não... Eu, por exemplo, perguntaram uma vez qual era a minha graça. Né? Qual é a sua graça? Eu não sabia o que eles queriam saber qual é o seu nome. E eu assim, sabia a palavra graça, é muito engraçado, é uma graça. E eu aqui não tem graça nenhuma. Falei assim, né? Eu estava na praia, estava lendo um livro, eu gostaria de ler o meu livro em paz, não tem graça nenhuma aqui. E aí eu comentei com meu marido, ele falou, se você foi extremamente grossa com a pessoa, ele queria saber o seu nome. Certo. Essas coisas, Sim. né? E, entre outras também. Mas essa foi uma, assim, que eu... Depois que eu perguntei, né, comentei com meu marido... Mas a questão do intercâmbio linguístico é ótima, grossa, né? alemã típica grossa, né? Porque a gente também tem isso um pouco. Isso. E no seu caso, especificamente, como que a língua alemã, então, tem colocado você, assim, tipo, você percebe abrir portas ou oportunidades que você já consegue vislumbrar tendo esse domínio da língua na sua história? Cara, estar aqui já é uma ótima abertura de portas. E assim, eu sempre fui muito apaixonada por esse negócio de aprender línguas, né? Porque eu falo inglês e espanhol fluentemente, eu falei, por que não? Né? Vai abrir mais portas ainda pra mim. E aí eu vi a oportunidade nessa escola, parece que caiu como uma luva, porque foi muito do nada, assim, olha, tá inaugurando essa escola aqui, que é Vitória, com certeza. E aí eu entrei de cabeça, mas assim, acho que em questão de emprego, né, jovem aprendiz, eu tava pesquisando algumas áreas e tal, no caso seria a minha área, turismo, essas coisas, hospedagem, hotel. E aí, cara, é um diferencial muito grande. Se você ter um alemão ali, assusta os concorrentes, porque eles ficam tipo, caramba, tem um alemão, já tem uma coisa a mais que eu. Então, eu acho que é isso. Com certeza. Bom, então a gente está num contexto bastante particular, a gente passou por uma pandemia, e nessa pandemia a gente teve uma imersão no digital muito forte, né? Quase que mandatória. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer agora para vocês duas é, como que a parte da digitalização, tanto do ensino quanto da aprendizagem, afetou, né, as experiências de vocês com a língua alemã, com o ensino, com a aprendizagem, com, né, o trabalho em língua alemã? Como é que essas mídias digitais, ou como é que os instrumentos digitais entraram e impactaram a vida de vocês lidando com a língua alemã?
Como é que foi isso? Então, Sabine, por favor. Foi assim, de um dia, eu não vou dizer de um dia para o outro, porque a gente já estava trabalhando em algumas áreas com um classroom, professor que queria, professor mais protagonista nessas coisas, mas assim, não obrigatoriamente como foi no dia 12 de março, ou 13, 2020. né? Eu até estava dando aula no Goethe, eu lembro, foi a única aula naquele ano presencial. E, de repente, até pelo próprio instituto, que eu trabalhei na época no instituto ainda, a gente teve durante 2, 3 meses seminários, praticamente 24 horas, de todos quanto é tipo de plataformas para dar aula, como começar uma aula, o kick-off de uma aula online, as várias metodologias colaborativas para a aula online ser mais interessante, né? E no colégio, a gente também teve que adotar o Classroom, Google Classroom, no caso. Então, todos os alunos no Classroom, o professor, de repente, com 60 alunos online, entre aspas, porque os alunos, você não via nem o rosto, porque eles também não colocaram o rosto, colocaram um caminhão, outro era um gatinho, outros você chamava nem respondiam, que você, né, nem sabia se estavam em aula. Então, foi bem complicado no início, no colégio, né? O que me ajudou até foram as dicas assim que eu aprendi no Instituto Goethe, porque veio tudo da Alemanha e foi muita coisa, e eu passei muita coisa para os meus professores, no caso, né? O grande ganho foi todo mundo assim fez curso mergulhou praticamente nessas metodologias ativas, nesse novo mundo, né? Então, assim, escrever na mesma folha, colaborativo, gravar. A gente, por exemplo, prepara para provas de DSD, Deutsche Sprachdiplom. Como é que você prepara o aluno que em sala de aula você fica tete a tete, ele fala para você e ali você nem vê o aluno, então grava a sua voz, envia o link. Muitas atividades novas que enriqueceram muito, né? A interação, né? Os métodos de interação mudaram muito. Muito. Né? Eu lembro que no Goethe a gente, inclusive, teve que passar a botar a obrigatoriedade de ligar a câmera. Porque os alunos não ligavam a câmera, às vezes saíam, e aí é aquele exercício de, por favor, leiam comigo. Aqui falamos todos agora. Aí, por favor, Alan, fale. Aí chegava um determinado aluno, não vinha nada, era cri. Eu tinha que ligar a câmera. E aí a gente tinha que ligar a câmera para saber que a pessoa está prestando atenção, para ver a fonética, a aussprache, como a pessoa está mexendo a boca na hora de falar. Então foram pequenas coisinhas que a gente foi percebendo, né, e se aprofundando, como usar as diferentes ferramentas online. E o Goethe já trabalhava com quadro digital, só que era um quadro digital em sala de aula. A gente teve que aprender a trabalhar com quadro digital online, no Zoom. Usar o Teams, usar diferentes ferramentas. E o engajamento dos alunos ali foi um desafio? Foi um desafio, um grande desafio, né? Porque no colégio, assim, foi de março até setembro, inclusive, só aula online, né? E assim, a escola investiu muito em câmeras e novas tecnologias para adaptar tudo isso. Só que depois, a partir de outubro, voltaram alguns para a sala de aula, mas nem todos. Não era obrigatório voltar para a escola, podia-se voltar para a escola. Então, veio metade, ou sei lá, numa sala com 15, porque as aulas de língua, né, de línguas estrangeiras, sempre tem um grupo menor. Então, são uns 15, quando muito 18, e aí você tem 3 em sala de aula e 15 em casa, e você com face shield, com máscara, para ensinar a língua era muito difícil, né? E a gente faz, por exemplo, participa na escola do Jovens em Debate, que é um projeto que tem na Alemanha desde 2001, que jovens debatem temas discutidos na Alemanha. E isso em alemão como língua estrangeira, a gente fazendo o treino para os Jovens em Debate, para ter um ganhador que depois representa o colégio aqui no Brasil, e se ganhar vai para a América do Sul. E aí vai fazer um debate pró e contra, espera, parte em casa, parte na escola, aí você não entende direito, foi bem complicado, bem complicado. E aí as avaliações todas online, porque não podia se obrigar o aluno a vir para a escola, né?
tinha alunos com doenças Respiratórias? sim, por exemplo, né, doenças, como é que você diz? Pré-condicionados. Porque né, corre algum risco, então o aluno não vinha de jeito nenhum para a escola, que os pais não deixavam. Todos os outros que podiam vir, optaram também, e não tinha nem opção, no início, fazer a avaliação em casa. Então, a avaliação em casa, com algumas exceções, foi um grande trabalho, eu digo, em grupo, tá? Um tem no Zap, manda as respostas. Então, assim, até o conselho de classe naquele ano foi um conselho, assim, que foi 5 minutos de duração. Não tivemos nenhuma dúvida, aluno com algum risco. Desempenho. E o resultado veio depois, né? No ano passado, os alunos cheios de lacunas de matemática, física, química, alemão. Né? Porque eles não foram muito autênticos com eles mesmos. Então, isso foi um grande desafio nesse ponto. Né? Agora, nós aprendemos muito também com essas novas metodologias. As aulas agora são todas presenciais, mas as ferramentas em torno dessa aula são muito maiores. Né? Então, os alunos, agora é aplicativo, com o celular, a gente pede em alemão para trazer o celular ou trabalhar com Chromebooks, gamification, tem, assim, um mundo. A sala de aula ficou enorme. Ficou enorme, E, Vitória, no seu caso, quando foi no processo de aprendizagem do alemão, como é que as ferramentas digitais entraram nessa experiência, nesse processo? Cara, ajudou muito, né? Porque a presença de vídeos interativos, tanto do YouTube, TikTok, em alemão, questão da presença de músicas também, esse Chromebook que ela diz, tem disponibilizado lá na minha escola também, e ajuda pra caramba, né? Porque, querendo ou não, essa geração é muito da internet, né? A gente lida muito bem com isso. Então, foi uma ajuda aí tanto pra gente aprender no aprendizado. E acho que em questão também para os professores, assim como ela disse, foi difícil adaptar no início, mas acho que agora tem se tornado até um pouco mais fácil, já que como a gente está tão acostumado a essa era da internet, é mais fácil lidar com a gente nesse quesito aí. Boa. Até quero fazer uma pergunta, então, aproveitando o gancho aqui, como você falou, né, que a língua alemã você conseguiu ter outros espaços onde você pode explorar a língua alemã, né? Nesse caso, onde vocês têm experiências de poder, através também das ferramentas digitais, onde que vocês percebem uma presença grande, significativa, representativa da língua alemã, tanto fora da internet quanto na internet? Não sei se ela se restringe só à escola, se vocês conseguem transitar com a língua alemã para outros espaços, tanto no digital quanto no offline. E quais seriam esses espaços, assim? Pode ser, então, Vitória primeiro, não sei. Cara, eu não sinto muito ela aqui fora, porque minha escola ela é integral e aí eu entro 7, saio 5, então não tem esse tempo de transitar, de procurar saber, mas tem eventos no Goethe, né, no instituto, que esses dias eu tava por lá, não, mentira, ano passado, no sabadinho do Goethe, e aí é muito diverso, né, são muitas atividades que a gente pode estar aprendendo e adquirindo conhecimento da língua alemã. Mas eu acho que a maior parte desse conhecimento para ser adquirido são nas redes mesmo, pra gente do Colégio Integral. Ah, ótimo. Então seriam assim, tipo, vídeos, músicas. Isso. A internet realmente dá esse acesso. Assim. Você tem alguma recomendação ou... Tem muitos aplicativos novos, né? Tem assim, o Goethe, o site do Goethe é a primeira indicação que a gente dá. Tem a biblioteca, a online, né, que o aluno pode alugar livros online, pode se inscrever, ler revistas, vídeos, filmes, né, tem esse acesso. Não tem tanto acesso para o alemão, né, porque aqui no Rio de Janeiro são 4 colégios, que, né, nossa escola com 2 unidades e mais a Corcovado e a escola suíça. Isso. E a sua agora, há pouco tempo, graças a Deus, que está crescendo, porque a gente precisa realmente fazer um comercial maior pro alemão, né? Que como o inglês também é muito forte e até na Alemanha nas universidades já tem universidades que lecionam em inglês. No nosso caso na escola agora tem um projeto de a nossa escola pode executar, não sei se é a palavra certa, as provas de acesso a um estúdio em Collet, que é um curso anterior à faculdade. Né? Quem vai fazer uma faculdade na Alemanha tem que ter o Abitur.
habitua só escolas alemães aplicam, né? A Corcovado no caso. E nossa escola é uma escola, já foi uma escola alemã, foi a primeira escola alemã, acho que do Brasil, se não me engano, do Rio. Mas com a Segunda Guerra foi proibido o alemão, acabado com o alemão, e agora nós somos já muitos, 160 anos, né? Existe Muito esse colégio, Cruzeiro. Tem esse contrato com algumas universidades, então eles fazem a prova de acesso ao Studienkolleg aqui no Rio, na nossa escola, aqui em Jacarepaguá. E aí eles estão passando muito bem nessas provas, eles vão para a Alemanha, participam de 1 ano no máximo, alguns Studienkollegs é meio ano só, a de Mainz. Aí tem que ter um nível máximo do diploma de alemão, que é o DST2, com nível B2 ou C1. E aí eles, depois de 1 ano, eles podem praticamente escolher a faculdade que eles desejam fazer, cursar. E já temos mais que 100 alunos agora das 2 unidades na Alemanha, estudando, né? Em Munique, em tudo quanto é lugar da Alemanha, em todas as áreas possíveis. Expatriados do Cruzeiro. Expatriados do Cruzeiro. Mais ou menos isso, né? sim. E é isso que a gente espera também para a escola intercultural do Estado, isso. que esses alunos consigam acesso não só ao ensino superior, mas também a técnicos, porque a Alemanha tem muito essa cultura se você não quer fazer ensino superior, não precisa, não é essa pressão social de só com o ensino superior você é alguém. Então, a Alemanha está de portas abertas para quem quer fazer ensino superior, mas para quem quer fazer técnico também. Então, não é o Goethe-Instituto que está à frente disso, é o consulado alemão, junto com o governo do Estado, tentando costurar um projeto aí para que esses jovens, essas jovens como a Victoria, consigam acesso direto ao ensino técnico e superior na Alemanha após o 3º ano. Ter esse trânsito. Não, maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado. E agora eu queria, então, conversar sobre o foco aqui da conversa, que é o que vocês esperam, quais são as expectativas de vocês e como é que vocês estão planejando a participação de vocês na Semana da Língua Alemã. Como é que vocês vão entrar nesse evento? A gente espera, eu acho que todos envolvidos esperam isso, né? Principalmente os colégios, os cursos, consulado nem tanto, eu acho, mas os cursos de chamar a atenção para a língua alemã. Muita gente nem sabe, né, que tem colégios com alemão ou cursos de alemão, abrir assim, despertar o interesse pela língua, né, para fazer com que as pessoas aprendam alemão. Né, não ficam só falando, é muito difícil, dá para se virar com inglês. Realmente dá, mas o diferencial, né, é o alemão. Quem fala alemão na Alemanha, mesmo no lugar que poderia falar inglês, é mais valorizado. As pessoas admiram quem fala, e quando fala bonito, mais ainda. Né, que tem muitos estrangeiros na Alemanha que não falam nada de alemão. Né? Assim, eu sou alemã, cresci lá, eu conheço muitas pessoas que ficavam 40 anos lá e não conseguiam conjugar um verbo. Né? Porque os alemães também não ajudam, né? Às vezes falam errado com o estrangeiro, falam do jeito que ele fala. Minha mãe fazia isso. Eu sempre falava, por que você não fala normal com ele, como você fala comigo? Você fala igual a ele não vai aprender. Né? Sim. Tem essas coisas também. Sim. E essa semana de língua alemã, acho que é para isso, para chamar a atenção, chamar mais alunos futuros para os colégios, para os cursos. Né? Nosso colégio... as 2 unidades, nós temos uns 3.000 alunos juntos, mais ou menos, mais a Corcovado, a Escola Suíça, mas nós temos vagas ainda, temos espaço para mais alunos. Né? Não, certo. Muito obrigado. Ao todo são 7.000 alunos de alemão no ensino médio no Rio e fundamental aqui no Rio. E eles vão estar aqui na FGV-SMI fazendo apresentações. Eles vão, não só apresentações musicais, de teatro, e vão participar das oficinas também. E convidando todo mundo a conhecer a cultura, né? A cultura desses 5 países, a culinária desses 5 países também. E a gente está torcendo aí por um evento cheio. Esperando aí mais de 1.000 pessoas aqui ótimo. Na Esplanada, em frente ao Elefantinho. Aqui. Elefantinho é o centro cultural da FGV. Por causa do formato. É o formato, o apelido é Elefantinho, já fiquei sabendo. Então... Pra mim é novidade, na verdade, não sabia. Poxa, foi
Peguei isso Tô- aí com os mestrandos Tô aqui da aqui, FGV. tô aqui há anos, não estava sabendo disso. Vitória, como é que você está planejando sua participação aqui? O que você está esperando Cara, da... é uma expectativa muito grande, porque nós estamos pegando trabalhos do ano passado que a gente fez e desse ano montando novos trabalhos para apresentar. Não só da cultura em si, mas nossa escola também é focada em sustentabilidade. Então, vocês podem esperar bastante da gente, porque a gente tá vindo com peito. Nós estamos vindo com uma responsabilidade bem grande. E, ó, quebrando a quarta parede, venham conhecer, não sei pra onde eu olho, mas venham conhecer, por favor, vai estar maravilhoso. E eu acho que vocês vão gostar. É Isso aí. Não, tá certíssima. Aqui a gente bate palma sim, na Alemanha a gente bate palma sim. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação, né, da coordenadora, da Luna e do meu colega Alan. Um né, prazer. Obrigado, Dalvi. pela participação e convidar todo mundo para participar da Semana da Língua Alemã, certo? Isso mesmo. Muito obrigado, então. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Bitte schön. Dankeschön.